É realmente difícil em minha mente ter uma cadeia que não é prova de trabalho, ser um ativo de reserva. Isso não significa que uma cadeia de trabalho não é prova de trabalho não pode fazer outras coisas. No mundo descentralizado para o qual estamos avançando. Mas um permanente, imutável, puramente. Cadeia descentralizada para mim. Como se eu possuo alguma coisa de valor. Não vou dizer que é bobo, mas eu tenho um PFP, certo? Faço parte do macaco na cadeia. Comunidade. E eu amo a comunidade de macacos Unchained, então não quero dizer que é bobo. Mas algumas pessoas pensam que os PFPs são bobos. Algumas pessoas pensam que as NFTs são bobas. Eu acho que as NFTs são incríveis. Token não fungível significa apenas um item de linha em um livro. Eu acho que todo ativo, todo estoque, todos os títulos, toda moeda, toda mercadoria ou obra de arte, um imóvel, todo negócio privado, todo colecionável será uma entrada em um livro e final. FT. Vários indicadores econômicos mostram um risco maior de recessão dos Estados Unidos do que se pensava anteriormente. As estimativas recentes do modelo de Atlanta Federal Reserve sugerem que o crescimento do PIB, no primeiro trimestre de 2025, pode se tornar negativo, pois considera novos dados econômicos. Essas previsões são variáveis e suscetíveis à mudança. Uma reinversão de partes da curva de rendimento, onde o rendimento da dívida do governo de 10 anos caiu abaixo do empréstimo de 3 meses, um indicador de recessão historicamente confiável, adiciona a perspectiva cautelosa. A confiança em fevereiro caiu acentuadamente, conforme relatado pelo Conselho da Conferência. E enquanto o mercado de trabalho parecia relativamente robusto, as tendências de contratação subjacentes continuam a tendência de Seal da capital Morgan Creek. E o parceiro gerente Mark Ocial acredita na economia dos Estados Unidos. Pode entrar em uma recessão em 2025, o que prejudicará os preços dos ativos. Mas ele está confiante de que o declínio terá vida curta porque os Estados Unidos e a China estão bombeando ativamente a liquidez em suas economias para evitar um colapso completo. E isso pode estar certo porque a China quer injetar pelo menos $55 bilhão em muitos bancos importantes. O ex-secretário do Tesouro Scott Besson também anunciou que o governo Trump está definido na redução das taxas de juros, porque não pode refinanciar a dívida nacional dos Estados Unidos nos níveis atuais. Para uso, isso significa preços mais altos de ativos nos próximos meses, especialmente para criptomoedas, que superaram os balanços do Banco Central na última década. É realmente difícil em minha mente ter uma cadeia que não é prova de trabalho, ser um ativo de reserva. Isso não significa que uma cadeia de trabalho não é prova de trabalho não pode fazer outras coisas. No mundo descentralizado para o qual estamos avançando. Mas um permanente, imutável, puramente. Cadeia descentralizada. Para mim, como se eu possua algo de valor. Não vou dizer que é bobo, mas eu tenho um PFP, certo? Faço parte do macaco na cadeia. Comunidade. E eu amo a comunidade de macacos Unchained, então não quero dizer que é bobo. Mas algumas pessoas pensam que os PFPs são bobos. Algumas pessoas pensam que as NFTs são bobas. Eu acho que as NFTs são incríveis. Token não fungível significa apenas um item de linha em um livro. Eu acho que todo ativo, todo estoque, todos os títulos, toda moeda, toda mercadoria ou obra de arte, um imóvel, todo negócio privado, todo colecionável, em última análise, será uma entrada em um livro, uma NFT. Agora, gostaria de chamá-lo de direitos de propriedade pessoal ou direitos de propriedade digital em vez de não fungíveis. Mas estamos onde estamos. Mas eu tenho essa coisa. E é um de um e existem apenas 20 nesta coleção de 10 mil, para que você saiba. Agora as pessoas dizem, bem, quem se importa? Eles são feios. Seja como for, todo mundo tem direito, sem contar o gosto. A arte é uma coisa única. Você sabe, eu gosto da foto atrás de mim. Algumas pessoas não. E é um contra um. Então, para mim, tem valor, mas, em última análise, não sei se você viu o vídeo do garoto que abriu Senhor dos Anéis, de uma magia da carta de reunião. Não, como literalmente, você sabe, os cartões de coleta de mágica são legais e alguns deles são valiosos. Você sabe, eles fizeram uma colaboração com o Senhor dos Anéis e eles imprimiam um cartão com o anel e esse garoto o abriu e suas mãos semelhantes como tremer, porque são $2,5 milhões. Você é como? Não, é um pedaço de papelão. Há pessoas que o pagariam no local de $2,5 milhões ou mais para ter esse de um. É como? Por que as equipes esportivas valem tanto? Porque eles são escassos. Mas, por uma longa história, onde quero meus ativos escassos no reino digital?
Eu os quero em uma corrente que é um ponteiro para um servidor da AWS? Eu os quero em uma corrente onde eles estão em corrente, verificável por prova de trabalho. Então, para mim, conseguimos usar o Senhor dos Anéis? Eu costumava ter essa visão que, você sabe, na Web 1, temos 5 e Web 2, temos 5 protocolos. Temos o TCP/IP, que você e eu estamos usando agora para conversar. Temos FTP para mover arquivos. Temos HTTPS para sites. Temos SMTP por e-mail e depois temos www. Isso une tudo isso. Eu estava tipo, bem, na Web 3, teremos o mesmo tipo de 5? Bitcoin é a camada base e eu arquivo como FTP. Ethereum como www. Mas então meio que quebra. É como, o que é meio é que Cosmos ou Polkadot ou Solana? Não sei. Talvez. E então as pessoas ficam tipo, não, teremos todas essas cadeias, todas essas L e outras, e teremos links ou pontes. Mas as pontes são péssimas e é aí que todas as exportações. Ah, mas então Shining diz, nós consertamos talvez. Isso. Ok. Mas estou começando a me inclinar para a única corrente para governar todas as correntes. Como o Bitcoin. E então temos Elytros e L3 e L4, como ouro. E Fedwire e ACH em Divisa Network. Ambos, certo? Você pode ter os dois. As pessoas são como, você precisa vender? Não, há um mundo. Não quero viver neste mundo, mas há um mundo. Como onde a eletricidade não funciona e a internet está baixa, estamos tendo ouro físico. Como o tipo de coisa Mad Max. Eu realmente não quero viver naquele mundo, mas há um. Você sabe, há lojas ou pessoas, você sabe, saindo de um país rasgado de guerra, você sabe, dando às pessoas seus brincos. E olhe, o ouro físico tem um papel. E tem um papel há 5.000 anos. Quero dizer, não é um acidente de que tem sido uma loja perfeita de valor em uma única onça. Isso é uma coisa louca. Uma única onça compraria um terno de uma pessoa excelente por 5.000 anos. Do tempo de Cleópatra um traje de armadura para um Zoat terno nos anos 20 para Savile Row hoje. Você vai a Savile Row, você dá a eles uma onça de ouro e eles lhe darão um muito bom terno. Homem ou mulher, não importa. Então isso é real. Você pode ter os dois, mas se você pensar em uma reserva estratégica, por fim, você deseja ter ativos reais que são escassos, provar escassos, previsão de Mark Asco sobre a próxima injeção de liquidez. E sua influência potencial nos preços dos ativos está de acordo com a tese de código de tudo do Rapal, uma estrutura macroeconômica que elucida a relação entre as políticas do Banco Central, ciclos de dívida de liquidez e preços dos ativos. Os bancos centrais e a expansão de crédito são os principais fatores que influenciam a liquidez global, em vez de fundamentos econômicos convencionais. Em 25, Powell é da opinião de que este será novamente o caso. Em um de seus tweets mais recentes, ele declarou, com as taxas de dólar e o petróleo mais baixo, todos os objetivos específicos de condições financeiras BESAN agora estão diminuindo os ativos de risco rápidos e líderes por alguns meses. Isso deve sinalizar um bom Q2 para tecnologia e criptografia e espero que a segunda metade de 2020 e 25, à medida que essas tendências continuam. Quando perguntado se ele percebe uma fraqueza no dólar que poderia permitir que a China estimule a economia, ele responde com um otimista em breve. Devido ao fraco crescimento econômico, os riscos de deflação e desafios contínuos em seu mercado imobiliário, Powell prevê que a China estimulará a sua economia em 2025. Além disso, as condições comerciais globais mais fracas pressionaram a economia orientada à exportação da China, aumentando assim a necessidade de medidas de estímulo doméstico para manter o crescimento. O PAN antecipa que o Banco Popular da China injetará liquidez por meio de políticas de taxa de juros. Para abordar essas preocupações, os gastos do governo e a expansão de crédito são reduzidos. Ele afirma que esse estímulo não apenas estabilizará a economia da China, mas também contribui para um ciclo de liquidez global mais amplo, o que pode ser vantajoso para os mercados globais. Commodities e ativos de risco, como criptomoedas e ações de tecnologia, voltemos ao uso. Entrevista. E é por isso que usamos esse estoque para fluir. O que significa o fluxo de um ativo em relação ao seu estoque subjacente? Você quer ser baixo ou deseja que o estoque flua muito alto? E a quantidade de ouro produzida todos os anos é igual a aproximadamente a quantidade perdida ou roubada ou usada em operações industriais. Portanto, o estoque a fluir é muito alto. Bitcoins é realmente um pouco mais alto porque, provavelmente sabemos quantas novas moedas serão criado para os próximos 104 anos antes de parar de ser criado. E então vamos à transação baseada. Portanto, esse ativo comprovadamente escasso que é digitalmente superior, certo, mais divisível, mais portátil é
Nos próximos 5.000 anos ou 10.000 anos ou por muito tempo sobrevivemos como espécie, mas acho que não precisamos abandonar o ouro físico. Eu tenho um pouco de ambos. Eu tenho mais Bitcoin do que ouro, mas... E eu gosto de Bitcoin porque não apenas uma loja incrível de valor, mas, na verdade, você sabe, não faz o que dizia que ia fazer, você sabe, o white paper. Sistema de caixa eletrônico ponto a ponto. Bem, não, Se eu quiser enviar valor, posso, com alguns cliques em um telefone, enviar o Bitcoin pela rede. Sem colegas e ponto a ponto. Significado se eu quero te enviar dinheiro. Eu tenho que ter uma conta bancária. Você precisa ter uma conta bancária. Pague uma taxa de arame porque é através das fronteiras internacionais porque você está no Canadá. Pelo menos internacional por enquanto, certo? Temos que pagar os hotéis. Porque o bis deles precisa ser pago por causa de um tratado de 400 anos, o que me parece bobo. Isso é loucura. Quando posso usar essa tecnologia, melhor tecnologia e olhar. O sistema bancário que todo mundo odeia, as fraturas são bancárias, é horrível. Peço às pessoas o tempo todo, nomeie um lugar que você viveria. Isso tem um sistema bancário de reserva fracionária ruim ou ausente. Vou esperar porque você não pode fazer isso. E então bancos não é o diabo. É a extração de taxas para confiança. Esse é o diabo, certo? 7 trilhões com um T. E ninguém sabe o que 1 trilhão é certo, mas 1 trilhão você e eu teríamos que sentar aqui e conversar por 30.710 anos. E por mais que eu gostei dessa conversa, você sabe, não estou ofendido. E gastamos $1 por segundo. Esse é 1 trilhão. Então, 7 desses bebês são extraídos de nós em todo o mundo. Para confiança. E eu uso um exemplo simples o tempo todo. Então, digamos que eu emprestei seu dinheiro de volta. Você sabe. E eu estou velho. Então, escrevo meu comprimido de papiro que você me deve $100. Você volta um ano depois para me pagar 110. E eu sou um cara sem escrúpulos. Eu não era confiável. Eu mudo o número de 100 para 100. Você volta para me pagar. Eu digo, você me deve 220. Você confiou em mim. Isso foi um erro porque o livro diz 200. Então os 808 anos atrás chegaram e disseram, bem, Jay, você mantém um livro. Mark, você mantém um livro. E nós, os médicos benevolentes, por uma pequena taxa. Vamos garantir que os ledgers correspondam. Mas aqui está a coisa. Enquanto você está trabalhando para as 110, eu vou ao queijo minuto e digo, sabe o que? Vou mudar o meu para 200. Eu vou te dar metade. Feito. Fácil. Então você volta a pagar 110. Eu digo 220. Ei, medicis. E eles, desculpe, Jay, você deve ter escrito o número errado. Portanto, não deveríamos ter confiado neles. E veja, o sistema de confiança funcionou muito bem na maioria das vezes. Exceto quando os bancos são multados, por 838 anos. Mas agora não precisamos de confiança. Agora temos a verdade. Terceiro ledger, este livro permanente, imutável e bonito. Verificado pela prova de trabalho, onde estamos convertendo energia em valor, que é o que fazemos todos os dias. Alimentar nossos corpos, agregue valor. Então é disso que se trata a vida. E agora temos esse livro imutável perfeito que diz. Mark escreve 100, Jay escreve 100, Ledger escreve 100. 51% dizem, sim, foi o que aconteceu. Não pode ser alterado. Eu não posso mudar isso. Eu não posso dizer, não, Você volta, me paga 110 e terminamos. A verdade é melhor do que a confiança. E verdade é livre. Não é completamente gratuito, mas as pessoas que são pagas são as pessoas que protegem a rede, os mineiros. Através dessa coisa chamada Block Rewards and Transaction Tiles, em vez de você e eu pagamos as instituições de confiança. Em uma palavra simples, duas palavras simples, suprimento de dinheiro. Certo. Então o dinheiro da oferta de dinheiro. E é por isso que estamos falando de todas essas outras coisas, certo? Porque o Bitcoin é tão bom. A oferta de dinheiro tem crescido em uma taxa verdadeiramente surpreendente por muito tempo. E é por causa da minha geração, os boomers. Os boomers criam vários direitos. O que é um direito? É uma promessa que você faz para si mesmo que não financia, que pede aos seus filhos que paguem. Quem não votaria nisso? Então os boomers votaram em todos esses direitos. E acontece a única maneira de obtê-los era emitir muitas e muitas dívidas. Temos essa grande porte de dívida. 36 trilhões e subindo e depois há essa palavra novamente.
Então, o que tudo isso significa? Bem, o que isso significa para atender a dívida? Para criar o PIB quando você tiver tanta alavancagem, você precisa aumentar a pesquisa, circulação de dinheiro. Portanto, a oferta de dinheiro cresceu cerca de 8%, desde a criação do Fed. E tudo isso se resume a diferença entre dinheiro real, certo, dinheiro que não desvaloriza, e desvalorizando moedas de papel, moedas fiduciárias. Assim, de 1776 a 1913 anos, $1 valia $1. Um pouco de flutuação em valor em torno de guerras e depressões, mas $1 vale $1. Não havia inflação. Então o Fed foi criado em... Bem, por que o Fed é criado em 1913 anos? Bem, se você voltar para voltar, certo? Quem teve a primeira moeda de reserva mundial? Portugal, curiosamente. Bem, como está o pequeno Portugal? Sobre o tamanho de... Você sabe. Nova Jersey tem moeda de reserva mundial? Bem, eles tiveram a marinha mais rápida e poderosa. Porque eles são as árvores mais altas. Então, eles são a força de luta mais letal. E eles são os cavaleiros templários. E assim eles tinham a moeda de reserva mundial. Bem, então a Armada Espanhola ultrapassou-os e eles se tornaram a moeda de reserva do mundo. E então a pequena Holanda, do tamanho de Ohio, conquistou a Armada Espanhola. Na quinta-feira, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin. O pedido exige uma contabilidade abrangente de participações federais de ativos digitais e proíbe a venda de Bitcoin da reserva. Além disso, a ordem executiva estabelece um Estados Unidos stockpile de ativos digitais, que será gerenciado pelo Departamento do Tesouro. Após o anúncio, a criptografia da Casa Branca e a inteligência artificial Kizar David Sachs levou as mídias sociais para fornecer detalhes adicionais sobre o desenvolvimento. Seu post afirma que o presidente Trump assinou uma ordem executiva há alguns minutos atrás para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin. A reserva será capitalizada com Bitcoin de propriedade do governo federal. Isso foi perdido como parte de um processo de confisco criminal ou civil. Isso significa que os contribuintes não serão cobrados um centavo. Estima-se que o governo dos Estados Unidos possua aproximadamente 200 mil Bitcoin. No entanto, nunca houve uma auditoria total. A ordem executiva exige uma auditoria abrangente das participações de ativos digitais do governo federal. Os Estados Unidos não venderão Bitcoin que foi depositado na reserva. Além disso, a ordem executiva estabeleceu um Estados Unidos stockpile de ativos digitais. Isso inclui outros ativos digitais que não o Bitcoin que foram perdidos em processos criminais ou civis. O governo não adquirirá ativos adicionais para o estoque. O objetivo do estoque é garantir a administração responsável dos ativos digitais do governo sob o Departamento do Tesouro, além dos adquiridos por meio de processos de confisco. Na sexta-feira, a Casa Branca sediará sua cúpula inaugural de criptografia, que apresentarão algumas das figuras mais influentes do setor de ativos digitais, como Brad Garlinghouse e Michael Saylor. O evento, que o presidente Trump se reunirá pessoalmente, prevê-se que Fred Thiel, Cameron Vimos e Brian Armstrong. O que você acha das implicações desses desenvolvimentos para o Bitcoin e o espaço de ativos digitais mais amplo? Compartilhe seus pensamentos e comentários sobre a entrevista de Mark Hill e o tweet de Ron Paul na seção de comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo e gostaria de ver mais, por favor, assine o canal e ative notificações. Bell, suas contribuições para o desenvolvimento do canal são muito apreciadas. Suas atualizações oportunas são muito apreciadas. Obrigado por assistir.